Vamos lá. Estamos online? Amém. Amém. Pode tirar agora. Pode ficar. Amém. A paz e graça a todos e todas. Se vamos iniciar nossa transmissão de hoje, nessa quinta-feira. É a segunda que a gente está fazendo aí pela internet. E pedindo ao Senhor que nos dê graça, nos dê força, nos ajude em todas as coisas que nós precisamos da misericórdia de Deus. Eu vou convidar você para orar agora, amém? A pastora Ivani vai estar coordenando ali, vai estar com o celular, né, recebendo as mensagens. Não tá? E enfim, aí ela vai estar interagindo aí. Se você quiser mandar, você que for entrando na live, a gente vai falando à medida que for passando o tempo e a gente vai interagir com você ali. Eu tô esperando a minha pastora conseguir ajustar para saber se está tudo certo, o som está saindo, beleza? Está tudo certo? Se não tiver, a gente já para, né, e começa tudo de novo. Enquanto isso, eu vou comentar com vocês que vai ali do fundão lá, né? Vou fazer o teste do som agora, pessoal. Valeu? Um dia a gente aprende. Tá tudo certo aí, né, produção? Amém. Saindo o som aí, filho? Tá saindo, né? Agora eu acabei de me ouvir lá. Amém. Glória a Deus. Menos mal, porque da outra vez nós tivemos problema. Amém? Não é isso? Então, beleza. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos orar. Vamos orar ao Senhor? Hein? Amém. Vocês estão aqui, ó. Hoje a gente está aqui com a pastora Ivani e 2 obreiros aqui nos acompanhando na casa, né? Nós estamos dentro da casa do Senhor, com as luzes apagadas, com o nosso salão totalmente vazio, né? E depois a gente comenta os fatos aí novos, enfim. Mas agora nós vamos iniciar fazendo uma oração. Amém? Bom, se tiver alguém na live agora, né? Eu convido a pessoa a orar conosco. Né, fecha os teus olhos aí por uns segundinhos. A gente vai interagir com você pelo menos por 1 hora aí. Temos aí uma palavra para compartilhar com você, né? E algumas coisas mais que o Senhor for dando aí. Pode pegar a cadeira, o irmãozinho vai mudar o slide para nós ali. Pode pegar a cadeira, sentar. Amém? Vamos orar junto em nome de Jesus? Amém? E já nessa oração já vamos apresentar aqui o nosso caderno de oração que está aqui. Amém? Nossos pedidos de oração estão na nossa caixinha. E todas as pessoas que, enfim, que nós sabemos estão precisando da nossa oração. Até o final dessa transmissão, nós vamos ter outros momentos de oração. Então, se você tiver pedidos de oração, quiser mandar um nome de alguém, enfim, nós vamos estar aqui intercedendo e orando pela sua vida, em nome de Jesus. Vamos todos juntos nos prostrar diante do Senhor, amém? Senhor nosso Deus, nós te pedimos nessa hora misericórdia, Pai. E nós iniciamos essa reunião que nós estamos fazendo em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Pai, nós te pedimos nessa hora, abençoa, Senhor, a nossa igreja, o nosso povo, todo o povo que está reunido na terra nessa hora, louvando e engrandecendo o Teu nome e bendizendo o Teu nome, Senhor, e pregando a palavra. Senhor, eu oro agora pelas igrejas, Senhor, que estão lutando, Senhor, para manter a Tua palavra, a chama acesa, no nome de Jesus. Eu peço ao Senhor que os abençoe, Pai, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, pela vida, Senhor, dos funcionários da segurança pública, das pessoas que precisam trabalhar, interagindo com pessoas na rua, nesse momento de crise. Eu peço ao Senhor que o Senhor venha abraçá-los com o Teu cuidado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toma nas Tuas mãos, Senhor, essas vidas, pais de família, filhos, em nome de Jesus. Senhor, eu oro pelas pessoas que trabalham na saúde, Deus, as pessoas que estão envolvidas com os hospitais, desde o médico, desde o diretor, até a pessoa que limpa, que recolhe o lixo lá dentro das pessoas, em nome de Jesus. Toma cuidado, Senhor, toma, Senhor, cuida dessas pessoas, em nome de Jesus. Os abençoa, Senhor, tem misericórdia dessas famílias.
Senhor, ontem nós estivemos lá, Senhor, no AME, lá em São Paulo, e a minha esposa presenciou ali pessoas convalescendo, pessoas dizendo que estavam passando mal, e enfim, Senhor, nós vimos ali com os nossos olhos algumas pessoas preocupadas, atormentadas com essa situação. Em nome de Jesus, ajuda teu povo, ajuda todo o povo, tem misericórdia, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu te peço pelas nossas famílias, pelas pessoas, Senhor, que são nossos laços familiares, e aqueles que são laços familiares espirituais, da família de Cristo também, da família na qual o Senhor nos colocou. Em nome de Jesus, abraça a nossa igreja, abraça o nosso povo, Senhor. Cura, restaura, Senhor, liberta. Se existe alguém, se tem alguém no nosso meio, da nossa igreja, Senhor, manifestando sintomas, seja lá qual for a situação, nós como igreja agora oramos em nome de Jesus e pedimos que o Senhor coloque a tua mão sobre essa vida e cure, Pai, e transforme, restaure a saúde dessa pessoa, em nome de Jesus. Nós cremos um Deus poderoso infinitamente, que pode fazer tudo além daquilo que pensamos, e que pode nessa hora, Senhor, arrancar todo o mal, Senhor, do teu povo, em nome de Jesus. Nós cremos na tua proteção. A tua palavra diz que nós temos um escudo diante de nós, e a tua palavra, é o próprio Senhor que se manifesta como defesa das nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos por isso. Eu apresento também o caderno, Senhor, das orações, que estão aqui com nomes e situações colocadas dentro dele, os pedidos de oração que estão dentro do nosso cestinho, no nome de Jesus, Senhor. Toma nas tuas mãos todas essas causas, e Senhor, socorre teu povo, Deus. Ajuda o teu povo nessa hora, Deus, porque grande é a aflição do povo, e Senhor, grande é a preocupação das pessoas. Nós não sabemos como vai ser amanhã, mas o Senhor já tem todas as coisas no seu controle. Nós cremos que o Senhor está sob o controle de todas. Nada fugiu aos teus olhos e ao teu controle, e é nas tuas mãos que nós colocamos nossas aflições e preocupações. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. 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 Glórias a Deus. Não tira muito não, senão fica... Aleluia. Bom, colocar o caderninho aqui. Pode sentar, Vitor. Ó, entreguei quem está aqui, ó. O Vitor, o Carlos e a pastora Ivani. Hoje, não, pode deixar apagado. Pode deixar. Amém. Hoje, irmãos, seria nossa reunião de estudo da palavra, né? Nós estaríamos aqui com o povo que gosta de participar, de opinar, e de aprender também na palavra do Senhor coisas novas. Hoje nós não vamos estudar um tema muito complexo, nada muito teológico, nada muito profundo no sentido de teologia. Hoje nós vamos falar mesmo algo mais devocional. Mas antes de mais nada, eu queria falar rapidinho sobre o novo decreto do presidente Bolsonaro, onde ele colocou ali, junto com os demais serviços essenciais, as igrejas. E eu já manifesto aí a minha opinião. Eu acho isso muito importante, e eu concordo 100% que a igreja é serviço essencial para o funcionamento da sociedade. Isso é fato, né? A igreja, na verdade, é a consciência da sociedade, né? Sem a igreja, a sociedade não teria o parâmetro de certo e errado em muitos aspectos. Então eu concordo, né? Eu acho isso muito bonito. Porém, nós vemos que ainda não é o tempo da igreja retornar para dentro da casa, né? Não é? Nós vemos que ainda tem um tempinho, pelo menos aí alguns dias, não sei, onde nós vamos ter que continuar orando, intercedendo e buscando do Senhor uma direção, uma força para nós continuarmos aí na atividade dentro das nossas casas. E nós, os obreiros, que podem, na verdade não é uma equipe grande como o Ministério da Saúde pede, não pode ter aglomeração de pessoas. Nós estamos aqui muito espaçados, inclusive bem distantes um do outro, e uma quantidade mínima, né? Não tem nem 10 pessoas, na verdade nós estamos em 4 pessoas, né? Na verdade são 7, né? 4 pessoas aqui, o Pai, o Filho e o Espírito Santo nos ajudando e estando conosco, amém? Então é assim, enquanto nós tivermos que agir dessa forma, nós vamos fazer, e vamos respeitar aí o decreto do nosso prefeito, o Igor, que, enfim, havia estipulado aí algumas regras. Enfim, não convém a gente gastar nosso tempo com tudo isso, porque a informação toda você já tem, amém? Eu só queria reforçar que
mesmo o governo federal tendo considerado a igreja serviço essencial, não quer dizer necessariamente que a igreja deva retornar ou as igrejas devam abrir e começar a aglomerar pessoas. Amém, pessoal? Beleza? Estamos entendidos? Então você está na sua casa aí, continua aí um pouquinho mais, né? E vai se preparando, como nós falamos na primeira palavra que nós compartilhamos há um tempo atrás. Vai se fortalecendo no Senhor, vai jejuando, vai orando, vai crendo no Senhor e vai semeando a palavra. Por exemplo, compartilhe essa live que você está vendo com seus amigos, né? Compartilhe com outras pessoas, mas não espera acabar não, né? Não é não, Vitor? Amém, pessoal? Não espera acabar não, vai agora mesmo, já marca alguém, né? Faz um comentáriozinho com o nome da pessoa embaixo ali, ó. A pessoa fica marcada. Ou eu vi que alguns irmãos também, quando eu estava revendo lá, alguns irmãos organizam sala de vídeo, enfim, faz o que você puder para divulgar a palavra do Senhor. Amém? Vocês querem falar alguma coisa com os irmãos? Tem alguém aí mandando mensagem? Por enquanto? Não? Tá tranquilo? Então, amém. Mas aí, irmão, se você está aí assistindo, né? Se tem alguém assistindo aí, quiser mandar mensagem, pode mandar lá embaixo, lá a pastora Ivani está vendo ali, vai responder você. Amém? E depois, se for pergunta também, alguma coisa, hoje seria o culto das perguntas, né? Hoje você não vai fazer necessariamente muita pergunta teológica, como eu disse, mas se quiser interagir, comentar alguma coisa, fique à vontade em nome de Jesus. Nós estamos aqui para isso, para edificar e glorificar e louvar o nome do nosso Deus. Amém? Bom, e já avisando também que amanhã, Deus permitindo, estarei aqui novamente, né? Se o Senhor não voltar, se Ele não nos arrebatar, ou se não, enfim, não acontecer nada, nós estaremos aqui, eu estarei aqui pelo menos, né? E vamos pedir ao Senhor para nos dar força para estarmos aqui todos os dias, se possível. E domingo estaremos aqui novamente para o culto, e eu conto com todos os irmãos. Já divulguem antes, irmãos. Divulga antes. Nós vamos abrir convites ali. Vou falar para os irmãos aqui, ó, criar eventos e mandar convite. Vamos semear a palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém? Então, dado aí os avisos, comentários, enfim, não posso deixar de dizer que eu estou morrendo de saudade dos irmãos, né? A gente está, enfim, não está sendo divertido, tá, igreja do Senhor, né? As pessoas que podem, pô, que legal, é pela internet. Não, meu irmão, não é divertido, não é legal. A gente sente falta da igreja, sente falta do calor da igreja, sente falta até dos irmãos que estão distantes, né? Que nem estão dentro da nossa casa. Por exemplo, eu vou aproveitar aqui que está ao vivo, vou mandar um abraço para o pastor Valdemir, né? Meu pastor, que mandou um abraço para a gente lá da transmissão da Assembleia de Deus lá, do ministério onde ele está. E tem muito carinho pela nossa igreja, e nós temos também muito carinho por ele. Deus abençoe o pastor Valdemir, a sua esposa, seus filhos, enfim, todos, em nome de Jesus, e dos irmãos da Assembleia de Deus também. Amém? Ó, já paguei o merchan que ele fez lá para nós, né? Amém? Bom, pessoal, agora, como hoje nós não temos ali, não vamos fazer o louvor, né? Não vai ter, não vou cantar, não vou machucar os ouvidos de vocês de novo com o Vitor cantando do lado do microfone, do telefone aí. A gente foi tentar fazer um louvor na quinta-feira, o Vitor pegou o microfone na mão e começou a cantar, e você provavelmente ouviu só a voz dele aí cobrindo tudo. Mas amém. Hoje Deus está te dando um livramento, minha igreja, em nome de Jesus. Amém? Hoje o Senhor está nos livrando, glórias a Deus. Enfim, hoje nós não vamos cantar não, graças a Deus. Mas assim, quem sabe, né? Amanhã, no sábado, domingo, não sei. Vamos pedir ao Senhor que nos dê direção. Vai mexendo aí, senão sai desliga o trequinho. Isso, dá uma mexidinha no mouse, pelo menos. Amém. Bom, então como a gente não tem louvor, já dei avisos, falei demais. Vamos fazer o seguinte, uma breve oração. São 20 horas e 30 minutos, se eu não me engano. Eu acho, eu esqueci meu óculos hoje. Ainda bem, Deus é tão bom que eu fiz um PowerPoint, tem referência ali. Então, né? Amém. Enfim, eu vou convidar você. Alguém mandou pedir de oração no WhatsApp? Não, né? A Glória pediu para a família dela. Amém. A irmã Glória pediu oração ali, né? A gente vai orar de novo, em nome de Jesus, né? Eu vou passar o microfone aqui pro irmão. E nós vamos orar junto, amém? Pode ser, irmão? Amém. E mais alguém? Não?
Se alguém quiser mandar orar, irmão, em nome de Jesus, para terminar a gente sempre ora também. Vamos apresentar, nós estamos orando pelo nosso povo. Irmãos, fiquem atentos no nosso grupo de WhatsApp. E eu vou pedir encarecidamente, eu sei que não está acontecendo, isso já me deixa muito feliz. Não poluam o nosso grupo com postagens de notícias e, enfim, todo tipo de coisa que vem de fora. Vamos focar no grupo as comunicações. E como eu vi na terça-feira e na quarta-feira, foi uma bênção. Teve transmissão, o Vitor fez um videozinho. Na terça-feira teria célula, né? E na quarta-feira o Tiago postou 2 louvores lá no grupo. O pessoal adorou, depois ele orou e depois ele postou um resuminho da palavra. Show de bola, amém? Até nós termos ferramentas que a gente consiga atingir todas as pessoas. Mas eu quero crer no meu coração que nós não precisaremos das ferramentas. Em breve nós retornaremos, amém? Em nome de Jesus. E estão mandando mensagem no meu celular aí. Se você ouvir um barulhinho, né, na transmissão, não sei se sai ou não, é no meu privado ali. Amém? Enfim, apresentando a vida da Glória também, né, da família dela em oração, a gente vai orar rapidinho e eu vou começar a compartilhar essa palavra que Deus nos deu. Amém? A Adriana também pediu oração, já está registrado aí. Pela recuperação do irmão Adriano, que voltou da internação, né? Agora era a hora do irmão Adriano interagir com a gente aí, mas ele não tem Facebook, né, irmão Adriano? Mas ele deve estar vendo pelo Facebook da Adriana lá. Fica mandando um monte de mensagem no nosso grupo lá do WhatsApp. Ó, o telefone está virando, é impressão minha. Ele fica mandando um monte de mensagem no nosso grupo e na hora que tem que interagir agora, meu irmão. Então vamos, mas nós vamos orar pela vida dele em nome de Jesus. Amém? Podemos orar pelos irmãos? Em nome de Jesus? Não esquenta não, se eu sair um pouquinho assim do quadro, é que eu não estou aguentando ficar parado aqui olhando para esse negócio. Amém? Amém. Então, você que está em casa, você que vai ver depois, vai orar junto agora. Amém? Em nome de Jesus. Mesmo quando for depois, vai ser o agora da pessoa, não é? Amém? O bom do vídeo é isso. Ah, irmãos, tem um outro detalhe que eu preciso lembrar aos irmãos, né? O Victor conseguiu ali fazer um canal no YouTube para a nossa comunidade, né? Nós temos ali um perfil da comunidade, e-mail, tudo. Então, e agora nós temos um canal no YouTube também. Hoje nós não estaremos transmitindo pelo YouTube, mas se Deus permitir e nos ajudar, quem sabe nas próximas transmissões a gente já compartilha com o YouTube, né? E se você entrar lá, depois nós vamos mandar de novo o link. Toda semana a gente manda uma vez o link até o povo se inscrever lá. Eu acho que não tem ninguém inscrito. Quando você entrar lá no YouTube, você vai ver um botãozinho vermelho escrito inscrever-se. Aí você clica lá e se inscreva. Amém? Né? Se inscreva lá, porque daí todas as vezes em que nós estivermos transmitindo, você vai receber uma notificaçãozinha que tá ao vivo. E outra coisa, você vai encontrar bem fácil, né, quando você entrar lá nas suas inscrições no YouTube, você que costuma assistir vídeos, eu sempre ouço os irmãos falando que assistem pregações e músicas e não sei o que. Então, meu irmão, agora chegou a sua hora de compartilhar da sua igreja. Olha que bênção, né? Não é não, Vitor? Em nome de Jesus. Agora sim nós vamos ver o povo falar: eu estava no YouTube e vi uma pregação, e você vai ver a pregação da sua casa. Amém? Em nome de Jesus. Bom, vamos orar? Vamos orar? Podemos orar? Então, vamos todos juntos novamente curvar nossa cabeça, fechar nossos olhos, orar, apresentar as famílias que pediram oração, né? E pedir ao Senhor que nos dê força nesse momento, em nome de Jesus. Que nos ajude em todas as coisas. Não está fácil. Nós sabemos que existem dificuldades em todas as áreas. Eu digo aos irmãos, preparem-se para uma grande recessão no mundo, mas o Senhor, Ele nos dá força, nos dá poder, nos direciona, nos dá estratégias. Teve um homem que conseguiu livrar toda uma região, e que a Bíblia, quando narra, fala que a fome se abateu sobre todo o mundo, né? Nós sabemos que pode ser sobre o mundo conhecido ou sobre o mundo que eles tinham ali do lado deles, mas esse homem que eu estou falando é o José, né? Que quando estava no Egito, preso dentro do cárcere, o Senhor deu um sonho ali ao faraó e não encontrava quem interpretasse o sonho do faraó, e o faraó começou a ficar desesperado e não sabia o que fazer. E o que aconteceu?
alguém lembrou do José e levou ele até a presença do rei, resumindo, e ele interpretou o sonho e deu a estratégia para o rei e falou assim: olha, você vai pegar X quantidade, vai alimentar o povo, e a outra quantidade você vai guardar, não é? Você vai armazenar para quando chegar esses 7 anos, né? Para chegar os anos da fome, você vai ter comida guardada lá. É interessante, né, irmãos, que talvez, uma vez, eu me lembro muito tempo atrás, nós fizemos aqui na nossa igreja uma dinâmica sobre os irmãos prosperarem, né? E nós não pregamos o evangelho da prosperidade, como é pregado aí fora, mas nós demos ali para os irmãos uma moeda, né? Nós demos uma moeda para os irmãos, e uma moeda de verdade, viu? Você que está assistindo a live ou vai assistir, né? Uma moeda de verdade, de R$1, e dissemos para os irmãos: irmãos, guarda essa moeda no cofre, e vai lá todo mês e adiciona lá alguma coisinha. E alguns até entenderam errado, achando que a gente estava pedindo, assim: ó, eu quero dinheiro, viu? Você bota lá mais dinheiro e depois me traz. Não era isso. Eu falei bem claro para os irmãos, falei: irmãos, ó, quando chegar no fim do ano, você pega esse dinheiro que você juntou e compra lá um presente para sua família, faz uma ceia de Natal, ceia de Ano Novo, porque normalmente os irmãos, eles vão lá, gasta e passa apertado e não sei o que, quando chega nessas épocas não tem dinheiro, aí reclama com Deus e fica deprimido, é ou não é, né? Fica deprimido: ah, Deus não está me abençoando. Meu irmão, a bênção do Senhor, ela multiplica, ela acrescenta, né? Então assim, mas se você não for uma pessoa que, primeiro, que não tem fé, e segundo, que não é uma pessoa organizada, você vai passar dificuldades. Então, meu irmão, em nome de Jesus, olha que coisa interessante, talvez Deus esteja nos ensinando nesse tempo a colocar as coisas no seu devido lugar, né? E se organizar melhor, e gastar menos, e guardar mais, amém? Para o tempo da adversidade, amém, pessoal? Então, em nome de Jesus, né? Vamos orar, mas vamos trabalhar em função disso, amém? Podemos orar agora? Oi. A pastora Dalva pediu oração, né? Ela também está ali, né, na sua casa, escondidinha, como todo mundo, né? E vamos orar pela vida dela também, em nome de Jesus. Vamos lá, curva sua cabeça aí, feche teus olhos, vamos todos juntos aqui interceder e orar pelas vidas dos nossos irmãos. Senhor, no nome de Jesus, apresentamos agora, Senhor, as pessoas que enviaram pedidos de oração, Senhor. Adriana, irmão Adriano, a Glória e sua família, a pastora Dalva e todos os demais que de repente, por algum motivo ou outro, Pai, não conseguiram enviar mensagem, até pensaram no coração: eu vou mandar, mas você acabou se esquecendo, ou por timidez, não sei, não sei, Senhor, mas eu peço ao Senhor nessa hora que o Senhor nos abrace também, em nome de Jesus. Pai, coloca a tua mão sobre a vida dos nossos irmãozinhos, Deus, e cuida deles. Restaura a saúde, Pai, liberta, Senhor, de todo jugo, de todo fardo que tenha vindo sobre essas vidas, Pai, nessa época, nesse tempo difícil, em nome de Jesus. Nós oramos também, Senhor, pelas finanças da tua igreja, pelas finanças do teu povo, em nome de Jesus. Nos ensina, Deus, a administrar melhor as nossas bênçãos, os nossos bens, para que no tempo da adversidade, Senhor, nós possamos ter também e não lamentar juntamente com aqueles que vão, por um motivo ou outro, ficar sem nada, Pai. Mas nós sabemos, Senhor, que o teu povo é um povo que está guardado debaixo das asas, Senhor. E nós cremos, Senhor, que nós estamos guardados pelo Senhor. A tua palavra diz, Senhor, que o salmista Davi escreveu que ele já foi jovem e chegou à velhice e nunca tinha visto um justo mendigar o pão. E nós cremos, Pai, que isso não vai acontecer com a tua igreja, Pai, em nome de Jesus. É o que nós pedimos nessa hora. É o que nós clamamos ao Senhor nessa hora. Em nome de Jesus nós apresentamos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Bom, se a gente tivesse todo mundo junto aqui, a gente ia aplaudir o Senhor. Mas enfim, vamos segurar aqui o nosso som. Amém? Tá bom o som? Bom, hoje eu vou compartilhar uma palavra com você, um estudo, não é bem um estudo, mas uma palavra devocional. Amém? E o tema dessa palavra é tocar o coração de Deus. Não é muito longo, é pouca coisa em termos de material, mas eu creio que o Senhor vai falar com as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Se vocês quiserem interagir, fiquem à vontade, né? Até se não der no momento, eu aceno para vocês.
vocês que estão assistindo, se estiver assistindo aí, quiser interagir, mandar mensagem, manda, fica à vontade. Não nos deixe só, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Amém. Bom, vamos lá? Então, nós vamos falar sobre tocar o coração de Deus. Quais são as implicações, né? Qual é o propósito? Por que é importante eu e você tocarmos o coração de Deus e como? Amém? E por que, né, nós precisamos? Amém? Vamos lá, em nome de Jesus. Dá aí, passa o próximo slide, por favor. O versículo base que nós vamos usar hoje, e os irmãos me perdoem ficar um pouquinho de costa aí, né? Eu ensino para o pessoal no curso da homilética que não pode ficar de costas, mas enfim, vamos lá. Isaías capítulo 66, versículo 2 diz assim, ó: não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas, e por isso vieram a existir? Pergunta o Senhor. Aí vem um texto interessante. O Senhor fala assim: a este eu estimo. A quem? Ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Amém? Deus estima, Deus traz para dentro do rol dos seus queridos aquele que treme diante da palavra do Senhor. Amém? A pergunta que eu faço para iniciar essa ministração, esse estudo devocional, começando a dar uma falhadinha. Isso aqui está ligado? A pergunta que eu faço é bem simples. O que é tremer diante da palavra de Deus? Amém? O que é tremer diante da palavra de Deus? Eu fico pensando, eu me lembro, como a gente está falando do profeta Isaías, eu me lembro do capítulo 6, que é onde Isaías tem a revelação do Senhor e vê a glória de Deus. E ele diz lá, né? Ai de mim, não é assim? Ai de mim que moro em meio, eu habito aqui, eu estou no meio de pessoas de lábios impuros, e eu também, né? Na verdade ele está se declarando ali, eu tenho lábios impuros, enfim. Porque ele falou ai de mim? Porque ele entendeu que a glória de Deus o consumiria, que a perfeição e a pureza do Senhor o destruiria, porque o Senhor não se contamina com o que é mal. E aí hoje eu estou aqui olhando para esse versículo e vendo assim: Deus estima aquele que é humilde e contrito de espírito e que treme diante da palavra do Senhor, junto com a qualidade de humilde, de contrito. Você e eu temos que nos sentir extremamente pequenos e inferiores e diferente do que nós ouvimos aí nos últimos tempos, não é? Eu até comentei num estudo que nós fizemos aqui na igreja, pregadores aí dizendo que você é igual a Deus, que você... Teve um rapaz que falou que não se sente inferior a Deus. Aí eu fico vendo João diante do livro e diante do cordeiro, ou melhor, diante do trono e diante dos anciãos e todos aqueles anjos no céu dizendo assim: quem é digno de abrir o livro? Amém? Como que você pode ser igual? Não pode, de jeito nenhum. Enfim, na sua opinião, pensa aí, você que está aí em casa, ou vocês dois estão aqui sentados, 10 metros de distância um do outro. O que é tremer diante da palavra de Deus? O que é tremer diante da palavra de Deus, Carlos? Fala bem alto para todo mundo te ouvir na live. Eu esqueci minha toalhinha hoje também. Está quente pra caramba aqui. Cara, Rápido. eu acho que você chegar ao ponto de falar sobre a palavra com meio tremendo, de dizer uma vírgula diferente para que não se desagrade diante dos olhos do Senhor. E você? Tremer O que é tremer diante da palavra? é você saber que aquilo é um julgamento sobre você, né? Então você tem que ter discernimento e saber que aquilo pode gerar vida ou morte em você. Isso gera um tremor. E um temor. Tremor? Um tremor e um temor. Entendi. Quer arriscar, pastor? O que é tremer? Resumindo, é isso mesmo. A pastora pegou ali a onda e foi junto. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quantas vezes eu e você
ouvimos a pregação da palavra de Deus e trememos diante do Senhor? Quantas vezes, eu falando assim, num momento como esse, talvez nem passe pela cabeça dos irmãos, e nem daqueles que vão ver, ou daqueles que estão vendo, quem tremeu, o que sentiu. Mas vamos lá, quantas vezes num domingo aqui, no dia da pregação, no dia do culto, no estudo bíblico, onde a gente falou grandes verdades, quantas vezes o Senhor deu revelações profundas, e você estava sentadinho na cadeira, quando você podia, você sentiu o tremor dentro do seu coração? Ou será que a palavra veio só como mais uma? Vocês estão entendendo? Fui no culto domingo, e aí como é que foi a palavra? Foi bênção. Mas é a frase clássica, todo mundo fala isso. Mas será que você e eu trememos diante da revelação e da glória de Deus? Quando o Senhor falou sim, será que você tremeu de alegria? Porque também o tremer não é só de tristeza, ou de medo, ou de pavor, ou de temor, né, do Senhor, mas o tremer também de alegrias e de saltar dentro de si, do seu coração lá, você começar a exultar ao Senhor pela alegria de ter recebido a revelação da palavra de Deus. Amém? E aí nós vemos ali o versículo onde explica claramente o que é isso. Como o Senhor estima alguém, como o Senhor traz para dentro do rol dos seus queridos alguém. Uma pessoa que seja humilde, contrito de espírito e tema diante da palavra do Senhor. Hoje não era para ser um estudo, mas está começando a tomar forma, né? Porque eu vou falar para você, quantas pessoas eu e você conhecemos, que quando o Senhor fala assim, vou dar um exemplo clássico, tá? Clássico, esse é um dos mais comuns e cotidianos. Por exemplo, você fala assim, não, meu irmão, o Senhor ensina pela palavra que você tem que perdoar. Pronto. Né, pessoal? Aí tem gente que já fala assim, o Senhor vai me desculpar, mas isso eu não consigo. Não é, pessoal? Vamos lá, vamos ser honestos. Quantas pessoas a gente conhece que fala para Deus assim, não, isso não, Deus. Isso não. Me pede, que nem a pastora falou, me pede outra coisa, mas não me pede isso. Mas o Senhor não está falando com que palavra a gente tem que tremer. Está falando que nós temos que tremer diante da palavra dele. Se a palavra dele veio, é a sentença, acabou. Ali bateu o martelo. Não é? E será que eu tremo? Será que você treme? Será que nós estamos tremendo diante da verdade do Senhor que nos deu promessas e que falou com as nossas vidas e falou de renovo e falou de conserto, falou de tempo de busca? Amém? Eu falei que ia buscar nos registros das pregações, acabei não fazendo, irmãos, peço perdão. Mas assim, eu não sei, mas eu tenho quase certeza de que o Senhor já estava nos preparando para viver esse tempo aqui, ó. Né? E aí, por exemplo, vou dar um exemplo de uma palavra do Senhor que eu tremi uma vez. E aí você guarda no seu coração e pode compartilhar a sua experiência depois. Manda pra gente lá no grupo, se você está vendo e quiser contar pra gente. Manda lá no grupo, a gente vai gostar de ver seu testemunho. Mas eu me lembro que uma vez, há muito tempo atrás, não tanto tempo, porque eu sou um cara jovem, não tenho tanto tempo de estrada assim, né? Enfim, eu queria sentar, cara, mas eu vou ficar fora Não, pode deixar. E aí o que acontece? Eu me lembro que há muito tempo atrás eu estava longe dos caminhos do Senhor e afastado dos caminhos do Senhor e passando por dificuldades aí internas. Meu coração estava confuso, a minha cabeça estava bagunçada e muita coisa acontecendo e o assédio do inimigo muito forte. E eu era jovem, então eu estava meio perdido, porque não adianta, por mais que o jovem diga que é adulto, que já está, não está nada. Até passar o primeiro aperto, não sabe de nada da vida. Quem nunca calçou um sapato apertado não sabe quanto dói, né? Então assim, e tem gente que nunca calçou, não é? E aí o que acontece? Eu me lembro que quando eu cheguei no meu limite, já estava até, mesmo jovem, passando mal, tendo alguns problemas de saúde. A minha esposa até me acompanhou uma vez lá no hospital, que eu estava quase tendo um infarto, lembra? Um aneurisma. E aí eu pedi para que o meu pai me levasse à igreja. Eu fazia muitos anos que eu não ia na igreja, né? E meu pai, então, me levar na igreja já é um milagre, né? Porque eu não estou nem aí que está sendo gravado, porque é verdade, né?
Eu me lembro quando eu era jovem, meu pai não chamava para ir para a igreja, não. Mas enfim, e eu falei para ele, pô, preciso ir na igreja, quero ir na igreja. Aí meu pai pegou o carro, né? Pegou o carro e a gente entrou e ele foi, e fomos os dois calados no caminho. E eu olhando pela janela do carro, eu falei no meu coração, no meu íntimo, eu falei assim, Senhor, eu quero acreditar, eu quero continuar acreditando que existe um Deus. Tá tudo bem, hein? Né? E eu falei no meu coração, eu preciso que o Senhor fale comigo. Preciso, eu estava muito precisado. E assim, irmãos, eu nem sabia, mas olha só, eu não estou dizendo que eu sou bom, não, porque eu sou péssimo. Eu estou que nem o Paulo, ó, toda vez que eu quero fazer o bem, eu não consigo, eu faço o mal e vice-versa. Toda vez que eu faço, enfim, que eu quero fazer o mal, eu não consigo também. Glória a Deus. Né? Mas assim, todas as vezes que eu quero fazer o bem, eu não consigo, porque o mal que está em mim está junto, é o que diz lá em Romanos capítulo 7. E aí eu estava naquela condição ali, eu me humilhei diante do Senhor, eu falei, eu preciso. Amém? Se você está assistindo ou vai assistir, eu não sei. Mas assim, amanhã alguém pode estar vendo essa live que nós estamos fazendo hoje, que vai ficar gravado, vai estar na nossa linha do tempo, e daqui uns dias vai estar no YouTube. Né? Vai? Hoje? Aleluia. Alguém vai ver isso e vai falar assim, poxa vida, é esse o caminho então? Porque eu me humilhei. Eu falei, Senhor, eu preciso, eu estou totalmente desgraçado, eu não consigo me levantar. E o meu pai me levou à igreja, nós nos sentamos lá e o culto começou, e foi uma bênção, e aquele louvor todo, aquela coisa toda, uma bênção. A igreja lá enche muito, e eu fiquei sentado bem no canto da igreja, assim, no canto do salão. Eu me lembro como se fosse ontem, ou melhor, para falar a verdade para vocês, eu me lembro como se fosse hoje, né? Porque se eu fechar os meus olhos agora, eu posso até ouvir o som e sentir o cheiro do lugar, sabe? Quando marca alguma coisa na nossa vida, é assim. E aí eu estava sentado ali, o culto rolou, passou, aconteceu um monte de coisa, e quando chegou na hora da pregação, o irmão lá que estava pregando leu um texto que aí eu já não lembro mais qual era, né? Porque lá onde nós fomos, os irmãos não dão muita ênfase no texto que lê, não. Ele abre, lê lá e depois senta o pau na revelação, né? Mas amém. Então, glória a Deus, né, cara? Mas enfim, e eu estava sentado ali e eu me lembrei do que eu tinha falado com Deus, que eu precisava muito que Deus falasse comigo. E eu disse ao Senhor no carro que se eu não visse uma manifestação de Deus ali, se Deus não se revelasse a mim, eu não voltaria nunca mais numa igreja, porque eu ia perder minha fé. Eu já estava perdendo minhas esperanças. E aí foi quando, durante a pregação, o irmão simplesmente me procurou dentro da igreja ali, olhando, passando os olhos sobre a igreja, apontou para mim. Apontou e falou assim, ó, você. Aí foi a hora que eu tremi diante da palavra de Deus. Vocês estão entendendo? Amém. Sabe o que aconteceu isso com você? Né? E aí eu tremi, porque eu falei, será que é comigo? Né? Porque daí pronto, né? Pode ser que sim, né? E o temor, e o coração, e eu comecei a segurar no banco, né? E o irmão começou a falar, e aí ele falou assim, ó, você, aí já não era mais o pregador, aí era Deus, né? Porque ele falou assim, você falou para mim que queria que eu falasse com você e disse que não voltaria mais. Olha que coisa, cara. Amém? Como não tremer diante de um Deus como esse, que sonda pensamentos, que sonda o coração, que vê aquilo que não saiu pela boca, ele ouve aquilo que não sai pela sua boca. Amém? E aí pronto, aí sentou o cajado, e aí altas cajadadas, e eu ali sentado só com o olho desse tamanho. E recebi uma palavra profética na minha vida, que o Senhor mudaria a minha história, trocaria as minhas vestes. Eu não quero estragar o testemunho contando o que aconteceu depois, né? Porque alguns anos depois, ainda levou um tempo para eu voltar, viu, irmãos? Não foi instantâneo, não, que nem o miojo, não, tá? Mas foi assim, levou um tempinho, mas eu voltei. E aquele dia eu acho que eu me encaixei nessa condição
de humildade, de contrição e de tremer diante de um Deus. Nunca mais. Aconteceram muitas coisas na minha vida, mas nunca mais eu deixei de acreditar em um Deus poderoso. Amém? Amém. E eu trouxe isso para a minha vida, trouxe isso para o meu casamento. Na minha vida não foi fácil, não é fácil até hoje, né? Tem muita dificuldade, mas eu nunca, por mais que meu coração, antes de eu ser pastor, porque antes de ser pastor aconteceram muitas coisas, mas por mais que meu coração pedisse, não, deixa de acreditar, por mais que eu quisesse deixar de acreditar, viu, Vitor, Carlos, o Senhor sempre aparecia lá dentro e mostrava a vontade dele, ou falava, e aí eu voltava a tremer diante de Deus. Amém, pessoal? Eu já vou dar o primeiro jargão, porque a hora está voando, né? Você quer tocar o coração de Deus, como é o tema? Primeiro passo, ó. Eu poderia usar N versículos, inclusive aquele clássico que os crentes do Facebook, agora tem um monte de pregador no Facebook, né? Fica postando lá, se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Não, meu irmão, entenda, não tem nada de povo agora é Deus e você e eu. Amém? Amém. Quer tocar o coração de Deus? Seja humilde, tenha um coração contrito, quebrantado, e trema diante da palavra poderosa do Senhor. E não espera receber a revelação, não. Já pensou, Vitor? Se a revelação que a pessoa vai receber para tremer diante de Deus é o seguinte: eis que eu vou recolher uma rosa no meu jardim. Ah, Senhor, misericórdia. Aí chega no culto, o cara vai escolher o louvor lá e fala assim: hoje nós vamos tocar aquele louvor, mais perto quero estar. Aí você fala, é confirmação. Aí não tem quem não trema. É ou não é, pessoal? Não podemos esperar acontecer isso com a nossa vida. Amém, pessoal? Amém, meu irmão, minha irmã? Não espera acontecer isso com você, não. Amém? Trema diante da palavra de Deus, para que você não precise tremer diante de uma sentença de Deus, né? Amém? Vamos lá, em nome de Jesus. Bom, eu acho que os irmãos não conseguem enxergar o que está ali, mas eu vou ler para você em nome de Jesus, tá? Tocar ou estar próximo de Deus gera 3 pontinhos. Primeiro, vamos a alguns exemplos do Antigo Testamento, tá? Para você entender. Abrigo. Adão, na verdade, ele foi criado por Deus ali dentro, né? Foi criado ali dentro do jardim e viveu no paraíso e tinha toda a segurança até que ele pecou. Amém? Até que ele pecou e achou que podia de alguma forma esconder de Deus o seu erro, né? E aí é onde a mulherada, né, vai ficar feliz agora, porque a culpa não é da Eva, né? Eu não acho que a culpa é da Eva, né? Muita gente acha que a culpa é da Eva, mas até o apóstolo Paulo, que diz que foi a Eva que enganou o Adão. Mas enfim, mas o Adão foi sem vergonha. Mas ele foi lá e comeu a fruta e pecou e depois tentou esconder do Senhor. Mas vamos lá, estar próximo de Deus, primeiro, eu comecei lá atrás, gera um paraíso à sua volta. Amém? Todo mundo entendeu? Amém. O Adão vivia num lugar onde tinham árvores frutíferas, e eu tenho certeza que as frutas não nasciam do dia para a noite. Isso aí foi um sinal de Deus que aconteceu uma vez só. Eu vou deixar você pensando, para você, uma lição de casa para os irmãos aí. Quando foi que uma fruta nasceu do dia para a noite? Vocês sabem? Olha, até pouco tempo estava no nosso púlpito aqui. Já dei a dica. Enfim, o Senhor gera abrigo. Segundo ponto. O que é? Amém? Amizade íntima. O Enoque andava com Deus, estava próximo de Deus a ponto de um dia Deus olhar e falar assim: quer saber? Não vou deixar esse cara morrer. Olha que coisa. Vem, vamos morar comigo, vem embora comigo. O Enoque não tinha mais nada para viver, já tinha vivido tudo. Deus deu longevidade, Deus deu a prosperidade dele, Deus deu a vida dele que ele precisava ter, porque eu tenho certeza que Deus não andava todos os dias, né? Deus não morava na casa do Enoque, era o contrário, Enoque morava na terra de Deus, né? Amém, pessoal?
E aí o que aconteceu? O Senhor olhou para ele e falou assim: então vem, vamos morar junto. E quando nós chegarmos lá, meu irmão, o Enoque é um dos que não morreu nessa terra. Amém. Olha que coisa. Amém, pessoal? Vamos lá. Só para os irmãos não ficarem agora, né, desviando o foco e com a cabeça. Irmãos, uma vez, quando foram separados, quando era para separar o sumo sacerdote, quando Arão foi questionado, Moisés foi questionado, o Senhor ensinou Moisés falou assim, ó, pega para cada líder da tribo pegar uma vara. Vocês lembram dessa passagem? Não? Vou narrar para você. Aí o Senhor falou para Moisés, fala para cada líder, se pegar uma vara, e você vai marcar, vai escrever o nome de cada líder de tribo, em cada um, na sua vara. E depois você vai colocar essas varas dentro do tabernáculo. E no dia seguinte, a vara que florescer, será o sumo sacerdote. Olha que coisa. Aí sabe o que aconteceu, Vitor e Carlos? Sabe o que aconteceu? Moisés chegou lá no dia seguinte e foi procurar. E ele achou uma varinha que não tinha só flor. Tinha flor, folhas e fruto. Olha que coisa, cara. Louco, né? Como que pode uma vara seca de uma noite para o dia florescer, crescer folha e nascer um fruto? Deus é fogo. Bom, vamos lá. Terceiro ponto: estar próximo de Deus ou se aproximar de Deus em nível de intimidade gera salvação. Noé foi avisado sobre o dilúvio, não é? Ele nem sabia e ninguém sabia o que era chuva. A Bíblia diz que não havia chovido sobre a terra ainda, então eles não sabiam o que era chuva. Amém? Tudo bem, pessoal? Amém. E aí foi quando o Senhor o avisou e falou: Noé, você vai construir uma arca. E o Noé, beleza, Senhor, o que é uma arca? Né? Ah, então, faz aí um caixote aí, bem grandão, de madeira, com várias repartições, não sei o quê. E o Noé foi para cima, não é? Amém, pessoal? Entenda uma coisa: você estar próximo de Deus não vai gerar só salvação no dia em que vier o dilúvio, mas também vai gerar estratégias. Em nenhum lugar você encontra na Bíblia falando que o Noé era engenheiro, não é? Em nenhum lugar na Bíblia fala que o Noé sabia construir um barco. Afinal, nunca tinha chovido, ele nunca tinha ido no mar, ele nunca tinha ido no rio, né, profundo que pudesse navegar. E como que ele fez um barco? Porque ele estava próximo de Deus. Amém? Estou deixando várias brechas aí para os pregadores que assistirem e usar de jargão depois, né? Barco, salvação e tal. Enfim, vivenciar promessas. Abraão herdou a terra e prosperou, e sua posteridade também prosperou. Amém, pessoal? Por quê? Porque o Abraão ouviu a Deus, saiu de onde estava, né? O Senhor falou para o Abraão: sai do meio da tua parentela e vai para o lugar onde eu vou te mostrar. E aí ele, ao invés de preferir estar em casa com a sua parentela, amém, pessoal? Amém. E olha que tempo nós estamos vivendo hoje, né? Um tempo em que tem pessoas que estão hoje em casa roendo a unha, falando: puxa vida, queria estar lá com os irmãos hoje na igreja, e não pode. Amém, pessoal? O que foi? Ouviu bater na porta? Vai lá. Nós estamos ao vivo aqui, viu, igreja? Dentro da igreja. Então bateu na porta, o Vitor vai lá ver. Amém? Então é o seguinte: o Abraão, ele obedeceu, ouviu, e logo depois o Senhor o deu a terra, deu herança, e seu filho nasceu. O Senhor havia prometido um filho a ele. Ele teve o seu filho teve filho, e o seu filho, filho do filho do filho, não, o filho do filho, teve 13 filhos, que originaram as 12 tribos de Israel. Amém, pessoal? Poxa vida, como são 13 se tem 12? É porque o José, todo mundo conhece a história, né? Ele foi vendido para o Egito, e quando as tribos foram nomeadas, né, então ficaram só resumidas em 12, porque no tempo em que José estava preso, nasceu Benjamim. Amém, pessoal? Vamos lá. Da geração profética. Não é nenhuma igreja não, pessoal. É da geração profética da Bíblia, tá, pessoal? Em nome de Jesus. Amém? Precisa falar alguma coisa do Elias? De proximidade? O Elias, o tesbita, era um cara tão próximo de Deus, irmãos, tão próximo de Deus,
que tocou o coração de Deus de tal forma que recebeu de Deus poder para ser se não o maior, um dos maiores profetas que já passou por essa terra em termos de poder. Não é ou não é, pessoal? É o cara que um dia, né, passando por aquela situação toda que aconteceu em Samaria, ele olhou para aquele rei e falou assim: olha, segundo a minha palavra, não vai chover, não vai cair uma gota de orvalho sobre a terra durante 3 anos. E o Senhor honrou essa palavra. Amém, pessoal? Proximidade com Deus, intimidade com Deus. E não estou dizendo para você que você vai falar que não vai chover e vai parar de chover na terra, tá? Pelo amor de Deus, pessoal, né? Qual seria o propósito, né? Vai tentando, né? Quem sabe, vai no Nordeste e pede para chover onde não chove, né? Faz isso. Mas olha só, entenda espiritualmente falando. Proximidade com Deus, estar com Deus, intimidade com Deus, gera a fidelidade de Deus para com os propósitos. Aí as palavras que saem da sua boca segundo o coração de Deus. Amém? Deus vai honrar o que sai da boca do homem de Deus. Amém, pessoal? Eu creio de todo o meu coração que Deus vai honrar cada palavra que saiu da boca do homem de Deus, da pessoa que pregou e falou pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Eu estava ouvindo o pastor Valdemir lá no comecinho da live dele lá da Assembleia, antes de sair de casa, bem no trechinho que ele estava falando assim: porque pregar bênção, pregar não sei o que, não sei o que. Ele falou assim: não, porque nós estamos hoje para pregar o Evangelho, pregar em tempo difícil não dá ibope. É verdade, meu, não é verdade, cara, né? Foi que nem eu falei, eu sei que é chato isso, tem pessoa que nem gosta, né? Mas enfim, eu falei aqui outro dia com os irmãos, nós estamos vivendo esse tempo. Estamos vivendo esse tempo, o tempo de pregar o verdadeiro Evangelho, e que igrejas como a nossa, onde se prega o verdadeiro Evangelho, nós estamos nadando de braçada. Amém, pessoal? Porque a gente prega esperança. Amém, pessoal? A gente prega esperança, a gente não prega o falso Evangelho. Enfim, amém? Bom, e com o resultado disso, o Elias foi levado aos céus pelo Senhor, igual o Enoque lá, mesma coisa. Viveu, andou, profetizou, realizou sinais, chamou fogo do céu, fogo desceu, e mesmo assim, depois de tudo acontecido, ele se deprimiu, ficou chorando no fundo de uma caverna, e Deus foi buscá-lo no fundo da caverna com o seu propósito. Amém, pessoal? Quando você consegue tocar o coração de Deus, presta atenção, ainda que o seu momento seja de depressão, de tristeza, e olha, vou ler, meu irmão, a gente está falando de homens aqui que foram comuns e normais igual a nós. É como diz o Tiago na sua carta: o Elias era homem como nós, e ele orou e não choveu. Então assim, meu irmão, entendo, o Elias estava lá na caverna e ele queria morrer. Amém? E mesmo assim o Senhor o convidou para sair da caverna e falou: ó, eu tenho um propósito para você, tem algo específico na tua vida. Amém? Bom, o Eliseu realizou muitos outros milagres de poder também, e além de ter recebido ali, estar próximo de Deus, também levou ele a estar próximo do homem de Deus, né? Ele manifestou a mesma fé que o Elias, da mesma forma, e mais, ele era tão próximo do propósito do coração de Deus, que ele não queria só ter a mesma coisa que o Elias tinha, mas ele pediu a Elias o quê? Vocês sabem? Vocês sabem? O quê? Amém? Ele falou assim: não, eu quero porção dobrada do que há em ti. Amém? Eu quero ter mais, eu quero ir além. Amém, pessoal? E o mais interessante, que se não fosse do coração e do propósito de Deus que ele tivesse, o Senhor não permitiria. Amém? Estou certo? E aí o que aconteceu? Então, naquele momento em que ele ansiou por mais de Deus e por algo maior do que aquilo que ele tinha visto, ele tocou o coração de Deus. Amém? Que você possa nessa noite também tocar o coração de Deus com o seu coração voltado a Ele, em nome de Jesus. Que você toque o coração de Deus, desejando mais de Deus. Amém? Esse é o nosso Deus, que faz coisas como essas. E aí eu coloquei uma observação bem breve ali. Todos os outros profetas foram a palavra de Deus presente na terra. Amém?
e de alguma forma eles acabaram também tocando o coração do Senhor. Por quê? Porque o Senhor os usava para trazer o seu juízo, trazer a sua palavra profética sobre o povo, quando era bênção, quando era livramento, quando era socorro e quando não era também. Amém, pessoal? Amém? Tudo bem aí? Tudo certo? Está tendo um chiadinho no som, mas amém. Faz parte, né? Vamos passar para o próximo slide ali. A proximidade com Deus. Sobre a proximidade com Deus. A proximidade. Vamos ler esse versículo de João, capítulo 6, versículo 68. Diz assim, ó: respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Amém? Aí você deve estar se perguntando: o que tem a ver isso com o tema tocar o coração de Deus? Toda palavra, pode deixar baixinho isso aí. Toda palavra liberada das nossas bocas, dirigidas ao coração de Deus, dirigidas aos propósitos do Pai, para que a vontade dele seja feita, para que nós possamos estar sempre mais perto dele, acabam gerando um propósito de poder e específico na direção das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Amém. Então, eu estou sinalizando aí para o irmãozinho: não desliga não, desliga o som não, por favor. Amém? João capítulo 6, versículo 68. Pedro olha para Jesus num momento em que muitas pessoas, vários dos discípulos, abandonaram o Senhor, acabaram saindo ali, porque Jesus acabou falando, e eu não vou entrar nesse mérito agora, esquece isso aí, deixa aí. Amém? O Senhor foi lá e falou: vocês, quem quer me seguir vai ter que comer da minha carne, acabou e tal. E os caras ficaram tudo loucão, falou: não, esse cara está falando besteira, você é louco, não vou comer carne de ninguém. E aí o que aconteceu? Todo mundo se afastou do Senhor, porque não entenderam o conteúdo espiritual daquilo, obviamente porque o Espírito não estava neles, porque eles não tinham a direção do Espírito. E o Pedro, mesmo sem entender, mesmo sem discernir exatamente o que Jesus estava falando, o Pedro vira para o Senhor e fala: Senhor, mas para onde nós iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Amém, pessoal? E aí naquele momento ele tocou o coração de Deus, ele se tornou o apóstolo na qual Jesus se preocupou em curar um trauma e tirar ali um peso das costas do Pedro, quando o Senhor reaparece já alguns dias depois da sua ressurreição numa praia, e chama o Pedrão de lado e fala assim: Pedro, tu me amas? E aí por 3 vezes o Senhor fala para ele: tu me amas? E ele fala: eu te amo, Senhor. E ele fala assim: então apacenta as minhas ovelhas. Quer dizer, tocar o coração de Deus a ponto do Senhor se preocupar em falar assim: para que esse cara cumpra o propósito, eu quero que ele seja sarado. Amém? Vocês estão entendendo, pessoal? Amém. Amém? Em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre a vida de quem vai ver essa live. O Senhor está preocupado em curar seus traumas, para você viver melhor a presença de Deus e fazer melhor a obra de Deus também. Amém? Se você carrega algum peso nas suas costas, no seu coração, algum tipo de culpa, toca o coração de Deus nessa hora. Olha para o Senhor e fala: Senhor, eu sou desse jeito, eu sou fraco, eu sou falho, eu tenho problemas, eu não consigo realizar muitas vezes aquilo que eu preciso. Amém? E eu vou te falar, tá? Isso não é um problema só teu, não. Muita gente é assim, não consegue fazer aquilo que precisa fazer. O Senhor está te dando uma oportunidade através dessa palavra de mostrar para você a oportunidade de você ver que existe uma alternativa, existe uma saída para nós. Amém? Enfim, e ali embaixo, Evangelho de João, capítulo 13, versículo 23. Ora, achava-se reclinado sobre o peito de Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava. Amém? Tem outra maneira de tocar o coração de Deus senão ser um amigo pessoal, né? Amigo pessoal de Jesus.
No momento em que todo mundo fica meio assim, olha, não, eu sou... Entenda uma coisa, irmão, parece que eu vou sair um pouquinho da temática, mas enfim. Às vezes as pessoas seguem a Cristo à distância, né? Falam assim, não, eu sou discípulo, eu sou obreiro, eu faço, eu aconteço, enfim. Mas poucos têm coragem de se achegar no Senhor e falar assim, meu, posso encostar no seu colo aí um pouquinho? Posso ficar mais pertinho do Senhor? Eu posso ser o primeiro, eu posso pegar primeiro aqui junto com você a comida, eu posso, quando a gente sair daqui, a gente pode, quando o Senhor for descansar, eu posso ficar lá junto com você? Amém? Que tem muita gente que sai, por exemplo, se afasta do Senhor, né? Vai para o culto, participa, agora nesse tempo não, mas participa do culto, vem para a igreja, durante a semana vai viver a vida, não é? Vai andar por aí, vai se afastar, perde até o cheiro do Senhor, e depois no domingo volta, senta, aí como o pai é amoroso, é bom, recebe de novo na mesa, e põe o seu prato ali, a sua porção. Mas poucos ficam com Jesus em todos os momentos, inclusive na hora que ele está morrendo, como foi com esse garoto aí, o discípulo João, que acabou morrendo de velhice, ao contrário de todos os outros apóstolos de Cristo. Foi o único que morreu de velhice, né? E foi aquele que estava ao pé da cruz, quando Jesus estava prestes a dar o seu grito ali, né? E dizer, está consumado, ele olhando para o Senhor, e a mãe de Jesus chorando, desesperada, e o Senhor... Irmãos, olha só que interessante, eu sei que eu já ministrei sobre isso uma vez, mas nós temos que tocar o coração de Deus, irmãos, a ponto do Senhor olhar para nós e falar assim, vou te confiar algo muito precioso. Amém. Né? A ponto de Jesus olhar para a mãe dele ali chorando, a mulher do ventre que ele saiu, a mulher que o amamentou, que curou os seus arranhões, né? Que deu comidinha na boca de Jesus, né? Deu leitinho de cabra, né? Provavelmente, né? Enfim, Jesus olhou para aquela mulher chorando e falou para o João, falou para a mulher, eis aí teu filho, né? E falou para ele, rapaz, eis aí a tua mãe, cuida dela. É tipo assim, né? Cuida da minha mãe para mim, por favor. Amém? Tocar o coração de Deus a ponto do Senhor olhar para nós e falar assim, vou te confiar algo muito precioso para mim, a minha mãe, minha família. Amém? Para você, obreiro que está assistindo, se é que tem um obreiro assistindo, enfim, para nós aqui, nós temos que ser assim, nós temos que tocar o coração de Deus a ponto do Senhor olhar para o seu rebanho e falar assim, falar para nós, olha aqui, vou confiar o meu rebanho a você, vou confiar pessoas para você cuidar. Amém, pessoal? Dessa forma teu ministério vai ser cheio, não de pessoas, não estou falando de números, estou falando cheio do Senhor, cheios do Espírito Santo de Deus. Porque o que importa é o agir de Deus, o que importa é a palavra de Deus verdadeira se cumprir na nossa vida. Número, meu irmão, até político ajunta, não é? O cara vai lá, oferece alguma coisa, junta milhares de pessoas, mas a verdade, atrair pessoas com a verdade, só através do Espírito Santo. Amém? Bom, e para finalizar, tem mais um slide só, não tem? A palavra diz no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 8: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Amém. Amém? Quer tocar o coração de Deus? Tente manter o seu coração puro. Amém? Como você vai se purificar? Bom, nós temos a receita. Se eu dissesse para você aqui hoje, como pastor, que não existe uma receita para purificar o coração, então pode deixar isso aqui, vamos parar, vamos fazer outra coisa, né? Vamos montar uma equipe aí e fazer um stand-up. Amém, pessoal? Porque seria uma grande piada. Na verdade está aqui, a receita está sendo dada nessa hora, para mim e para vocês. Amém? Para vocês que estão aqui, para quem está vendo no Facebook, para quem vai ver um dia, para quem vai ver no YouTube no futuro, a receita está aqui. Quer purificar teu coração? Primeiro, tente tocar o coração de Deus, se humilhando a Ele, colocando o teu coração na balança e falando, eu preciso quebrantar isso,
Eu preciso me diminuir mais, eu preciso fazer o possível para ser, enfim, para que Deus entenda esse coração. Amém, pessoal? Vocês estão entendendo isso? Amém. Não que Deus não entenda, Deus entende tudo, meu irmão. Eu estou falando no sentido assim, que eu e você precisamos nos quebrantar a ponto de que o Senhor olhe para mim e para você e te busque. E olhe para você de longe, como aconteceu comigo naquele dia. Não sou melhor que ninguém, mas aconteceu. O Senhor olhou para mim lá de dentro daquela igreja e falou comigo, apontou para mim. Eu nem contei tudo que aconteceu. Se eu contar tudo que aconteceu, eu tenho certeza que você vai se arrepiar também, vai tremer igual eu. Mas o Senhor olhou para mim e falou um monte de coisa. Falou assim: olha, eu vou trocar as roupas sujas que você está vestindo, eu vou mudar a sua vida. Foi tanta coisa, meu irmão. E eu acho que assim, e olha que foi no momento em que eu pensei que, enfim, que não tinha mais alternativa, não tinha esperança. Amém? Então logo a gente chega a uma conclusão que não adianta tentar fingir diante de Deus, né? Não adianta fingir contrição, não adianta fingir humildade, né? Que nem fariseu. Não adianta você pedir para alguém tirar uma foto sua orando. Vai agora, Senhor. Não adianta, meu irmão. Isso é farisaísmo. Amém? Ninguém aqui, Deus não pode ser enganado por essas coisas. Amém? Ele sonda os corações. É por isso que Ele nos pega sempre nesses momentos de surpresa, né? Quando o nosso coração está abatido, está abalado, está preocupado, está triste, aí o Senhor aparece na nossa vida. E o mais interessante, meu irmão, é que nessas horas nós descobrimos que Deus é um Deus que está sempre nos vendo em todos os momentos. E quando às vezes você se sente distante de Deus, é quando Ele está mais perto de você. Amém, igreja do Senhor? Vocês estão entendendo isso? Então, em nome de Jesus, toque o coração de Deus, a ponto de você ser um guardador de coisas preciosas de Deus. Toque o coração de Deus a ponto de você ser como foram os homens do passado, prósperos, alertados sobre grandes coisas que viriam, desastres, desgraças, para que o Senhor guarde tua casa. Amém? Guarde tua família. Toque o coração de Deus para que você seja levantado como um profeta nessa terra e faça a vontade de Deus sem se preocupar com a sua própria vida. Amém? Né? Nós temos que tocar o coração de Deus dessa forma, cara. Né? Quando todo mundo resolver se afastar do Senhor, né? Nós temos que olhar para o Senhor e falar: Senhor, mas para onde eu vou? Se só o Senhor tem essas palavras. Só o Senhor tem essas palavras. Então, eu não entendo, eu não sei o que é isso que o Senhor está falando, mas eu sei que é aqui que eu tenho que ficar. Amém? Vocês estão entendendo isso, pessoal? Bom, essa é a palavra que eu tinha para compartilhar com você nessa noite. Enfim, esse devocional, editorial, sei lá o que. Não foi bem um estudo, não foi bem uma pregação, mas foi algo da parte de Deus, do coração do Pai para nós. Amém? Quem sabe, meu irmão, eu e você, nós estamos nessa mesma condição. Nós precisamos tocar o coração de Deus agora, nesse tempo, nesse dia em que nós estamos vivendo, para que o Senhor rasgue os céus sobre nossas vidas e abra a sua glória e derrame sua glória sobre nós, em nome de Jesus. Amém? Amém? Bom, então vamos orar para encerrar em nome de Jesus, né? Mais uma vez, como eu disse aos irmãos, a gente sempre começa orando, ora no meio, ora terminando também. Se nós pudéssemos encerrar louvando, seria uma bênção, mas infelizmente, meu irmão, não vamos arriscar hoje, né? Quem sabe até domingo, né? Enfim, domingo, quem sabe, o Senhor nos dá mais tempo e coragem. Bom, nessa noite, como pastor, como sacerdote do Senhor nessa casa, como pastor comissionado pelo Senhor nesse lugar, eu abençoo tua vida em nome de Jesus. Eu peço ao Senhor que Ele te dê discernimento, te dê graça, te dê proteção, cuidado, e principalmente que Ele pelo Espírito Santo, que o Senhor Jesus disse que nos ensinaria em todas as coisas, nos guiaria em todas as coisas, que Ele te guie a ser uma pessoa como aquele que consegue tocar o Senhor. Amém? Essa noite, em nome de Jesus, receba essa palavra no teu coração, em nome de Jesus. Toque o coração de Deus com o teu coração contrito. Seja humilde,
E principalmente, como está na palavra lá de Isaías, trema diante da revelação do Senhor. O Senhor te enxergou nessa noite, te enxergou nessa semana, está te vendo, sabe o que está se passando no nosso coração, na nossa mente, sabe até onde nosso coração consegue engolir certas coisas, até onde nossa mente consegue processar as verdades que nós ouvimos e a palavra que nós ouvimos. O Senhor conhece todas essas coisas, e Ele está aqui, ó, bem de frente com a gente. Não sou eu não, é o Senhor, espiritualmente falando, bem de frente comigo, com você, dizendo assim: olha, eu estimo aquele que é assim, assim, assim. E eu resumo para você dizendo assim: o Senhor está olhando para nós dizendo assim: eu gosto mesmo é daqueles que me tocam. Amém, igreja do Senhor? Né? Se você se sente um excluído, uma excluída, só para finalizar, enfim, então faça igual a mulher do fluxo. Vai lá e toca o Senhor de surpresa mesmo, vai, corre atrás, vai no meio da multidão, enfim, não deixa ninguém te impedir, mas toque o Senhor para que Ele te cure, para que Ele restaure tua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar para encerrar, em nome de Jesus. Curva tua cabeça aí, fecha os teus olhos. Deus te abençoe. Amém. E te guarde e te mantenha debaixo da mão poderosa, e cuide da sua vida nesses dias. Em breve nós estaremos de volta aqui na casa do Senhor. Amém? Em breve nós vamos estar aqui cultuando, e nós vamos lembrar desses dias aqui, mas nós nunca mais vamos esquecer o que nós fizemos, e vamos continuar trabalhando, não vamos? Amém. Para que a palavra do Senhor seja difundida em todos os cantos, e o Senhor Jesus volte, que é isso que nós estamos esperando. Em nome de Jesus, amém? Senhor, no nome de Jesus, gratos nós somos pela Tua presença, pelo Teu Espírito, pela Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, nos abençoa cada vez mais na Tua presença e nos ensina a caminhar na Tua luz. É o que nós te pedimos nessa hora, e é o que nós te agradecemos, porque nós sabemos que a força já veio. Nós cremos, Deus, que o Senhor já está agindo. Nós cremos que a Tua mão já está estendida sobre nós, que já existe uma palavra de livramento sobre nossas vidas. Eu quero crer, Senhor, no meu coração, que nós já veremos respostas, Deus, das nossas orações hoje, e nós vamos tocar o Teu coração nessa hora, com o nosso coração. Sonda, Deus, esquadrinha nosso coração, vê se há algo mal em nós, e, Senhor, limpa-nos, transforma, Deus, tira o coração de pedra, Senhor, e coloca um coração de carne, se é necessário, nessa pessoa, em nome de Jesus, e faz com que ela ouça a Tua voz e entenda os Teus propósitos. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.